coração firme, um desafio para as nossas vidas. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 108. Salmo 108. Leremos dos versos de 1 a 5. Este belíssimo salmo, ele é feito, e alguns autores colocam como se fosse junção de outros salmos também, mas se há um princípio de estudo bíblico que sempre lembramos, é que quando há duplicidade, quando há repetição, é porque Deus quer enfatizar aquele ponto na vida de todos. E por isso, o Salmo 108 entra num desses, versos de 1 a 5. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Que Deus nos inspire na compreensão da sua palavra. Meus irmãos, este é um salmo de adoração, mas também um salmo de quem está preparado para adorar, e é este o caso aqui. Podemos avançar no texto e tirar 3 princípios fundamentais desses 5 versos que aqui estão. E o primeiro deles é um coração firme. Mas se nós estudarmos um pouquinho mais além, a gente vai dizer que não é apenas firme, mas preparado. Preparado para adorar, preparado para estar diante de Deus. E isso, meus irmãos, é extraordinário. O coração sempre foi importante na Bíblia. Essa palavra é repetida centenas de vezes nas Escrituras. Desde o cuidado com o pecado, com guardar o coração, como também de estar firmado diante de Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer que onde está o teu tesouro, estará também o teu coração, dentre outros. Mas afinal, o que é um coração firme? Bem, para algo estar firme precisa de 3 coisas. Precisa de uma base, precisa de estrutura e precisa de propósito. Da base, que são os fundamentos, é aquilo que não se mexe e que precisa estar bem fincado para que não haja nenhum problema. O coração deve estar firmado em Deus, porque o nosso fundamento, meus irmãos, é o Senhor. O salmista tinha isso tão claro, tão claro. Buscar a Deus fez Davi um rei diferente de todos os outros reis e dos reis da época também, porque o seu fundamento estava no Senhor. Os cânticos que ele preparou eram para o Senhor, a sua vida, e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E por isso, e exatamente por isso, o coração de Davi estava firmado no Senhor. Um excelente propósito para a vida de todos nós, aqueles que buscam propósito, de simplesmente buscar a Deus por toda a sua vida, e é isso que ele faz. Base. Mas para ter um coração firme também é preciso estrutura. É interessante que estrutura é aquilo que se constrói sobre a base. Note que muitas vezes o fundamento não se vê, mas a estrutura sim. E ela, meus irmãos, faz parte, precisa estar firme também para aguentar clima, ventos e todo tipo de ameaças. A estrutura é fundamental. E na vida de um crente, meus irmãos, a estrutura é a sua vida com Deus, a vida devocional, o seu relacionamento com os outros firmados em Deus. Como está a sua vida diante do Senhor? Como está a sua estrutura? O tempo de oração, tempo de leitura da palavra, o buscar a Deus, o estar na igreja, o silenciosamente estar na presença do Senhor.
Tudo isso é estrutura que nos faz estar firmados. E finalmente, há um propósito: uma casa para morar, um navio para navegar, um moinho para moer. Davi era rei, ele precisava governar e ele buscava o Senhor, mas também era guerreiro e nas batalhas buscou do Senhor também. E Davi era poeta, ele também adorava a Deus com a sua vida. E por isso, meus irmãos, o coração dele estava preparado. O quanto o seu coração está preparado para adorar? O quanto o seu coração está firmado para que quando vêm as coisas da vida, as complicações, a falta de tempo e outras, você permanece firme. Ele pôde dizer: firme está o meu coração. Ó Deus, belíssimo. Mas o texto fala no verso, meus irmãos, mais adiante, acordando a alvorada. Diz o verso 2: despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Literalmente, eu quero acordar o amanhecer. A respeito disso, o comentário judaico fala algo interessante. Diz assim o Talmud: uma cítara, que era uma espécie de harpa antiga, ficava pendurada costumeiramente sobre a cama de Davi. E lá por volta da meia-noite vinha o vento norte em Israel e passava sobre esta cítara, fazendo sons nas cordas. Diz então que Davi acordava com esse barulho, e ele naquele momento se dedicava a estudar a palavra de Deus, a Torá. E continua o comentário: a alvorada acorda outros reis, Davi acorda a alvorada. Ele literalmente acordava o dia cantando louvores a Deus. O retrato disso é tão magnífico, meus irmãos, porque ele dedica a sua vida não só aquele momento, não é só um momento de louvor, é a vida inteira, e o dia não poderia começar se antes não houvesse louvor a Deus. Já ouvi tantos testemunhos bonitos de crentes fiéis e que falavam que algumas cidades não acordavam sem que antes esses servos estivessem de joelhos diante do Senhor. Davi pôde fazer isso e o fazia muito bem. Talvez você não tenha o hábito de acordar cedo, mas você precisa ter o hábito de buscar o Senhor todos os dias da sua vida, de adorá-lo, de encontrar-se com Ele em oração e de viver com Ele a vida inteira. Por isso, a próxima vez que você vir o amanhecer, lembre-se que no passado ele era acordado com louvores a Deus. Que o sol possa se erguer e nos encontrar adorando ao Senhor. Mas o texto também fala da grandeza de Deus. Ele começa a dizer: se exaltado, ó Deus, acima dos céus. E ele também fala a respeito da terra: e toda a terra esplenda a tua glória. Mas para entender esse versículo, você precisa entender onde Davi morava. No palácio real em Jerusalém, havia uma vista para o horizonte. Quando ele acordava e ia para a janela, ele podia olhar o céu e o alto dos céus, e podia olhar a terra, parte de Jerusalém, do povo de Deus, e a terra ali. Ele tinha a visão, meus irmãos, do céu e da terra. E por isso ele diz assim: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda essa terra esplenda a tua glória, reflita e anuncie o teu louvor. É interessante que o Salmo nos indica a capacidade de um coração preparado para estar diante da presença de Deus.
essa visão que ele tinha de Israel, do céu e da terra, precisamos ter também. Às vezes, nossos dias urbanos, vemos pouco o céu. Que pena, deveríamos vê-lo mais. O céu já mostra um pouquinho da grandeza de Deus. Essa semana foi revelada uma foto do universo visível, com cerca de 3,3 bilhões de corpos celestiais neles. 3,3 bilhões, planetas, quasares, tantas outras sistemas solares e galáxias. E cada um deles anuncia a glória de Deus. E quando eu venho para a nossa realidade, para o dia a dia, para a igreja, para o nosso caminhar, a gente também vê a glória de Deus na chuva que cai, no verde que podemos ver e na vida de cada um aqui, e ainda assim dizer: ó Deus, se exaltado acima dos céus. Este salmo termina de uma forma curiosa. Ele diz assim: em Deus faremos proezas. Há uma outra tradução possível para esse texto, em Deus faremos o melhor possível. Porque um coração preparado, firme em Deus, é exatamente isso. Ele pode acordar à madrugada ou na mais noite profunda e ainda assim ver que tudo o que fizer, aonde estiver e o que pensar, será o melhor possível para Deus. E por isso nós o exaltamos. Eu quero convidar você nesta manhã a tirar tempos para vislumbrar a glória de Deus e adorá-lo e bendizê-lo e exaltado, porque esse é o mesmo Deus que é exaltado acima dos céus. Vamos ficar de pé e cantar isso.